Vamos continuar aí o estudo do capítulo 22, apenas as páginas 70 e 71, e vamos analisar agora os reinos germânicos, que foi assim, os povos, né, germânicos foram os que mais adentraram a região do Império Romano do Ocidente. E aí nós vamos analisar basicamente essas invasões bárbaras, né? Já analisamos o termo bárbaro, né? O que significa. E hoje nós vamos ver a situação desses povos germânicos durante o século IV. O que eles estavam vivendo que acabou levando esses povos a invadirem, a entrarem com mais força na área do Império Romano. Primeiro, eles estavam vivendo um momento de várias catástrofes na sua área. Secas, inundações, incêndios de florestas, e isso estava dificultando a produção de alimentos. Então começou a faltar alimentos. Então eles tinham motivo para, eles eram nômades, eles tinham motivos para irem para outra região. E a região que eles tinham mais próxima era a região do Império Romano, era a fronteira da região deles. Então eles estavam buscando as terras férteis. Outra coisa que eles estavam vivendo é que algumas tribos estavam entrando em conflito entre si. Aí aquelas que perdiam nesses conflitos entravam no Império Romano tentando se proteger. O pior é que na hora que eles entravam, acabavam entrando em contato com os romanos, com as legiões romanas, e também gerou conflito, né? E outra coisa que estava acontecendo é que eles começaram a ser atacados pelos hunos. Os hunos, eles vinham da região da Ásia, e aí é como se estivesse empurrando os povos germânicos em direção à região do Império Romano. Então, os hunos eram povo guerreiro, né? Era tártaro-mongóis, que acabavam levando os germânicos também a entrarem nos territórios dos romanos. O exército romano, por sua vez, estava numa situação de grande fragilidade, estava vivendo a chamada anarquia militar. E aí, gente, não teve a capacidade de defender as suas fronteiras. E aí os germânicos conseguiram entrar com muita facilidade, né? Entraram em conflito, tentaram resistir, mas não estava com força militar suficiente para defender todo o território, todas as fronteiras do império. E aí, gente, foi entrando povos germânicos em vários pontos da fronteira. Esse mapa, ele dá uma visão legal para vocês, porque essa área amarelinha clara é a área do Império Romano do Ocidente. E aí, nós vamos ver que a fronteira seria essa área aqui que corta o amarelinho e o cinza. Os povos hunos não estão aqui nesse mapa, mas seguindo aqui o cursor, os povos hunos, eles vinham dessa região e os germânicos estavam nessa região aqui. Segue o cursor. E aí, quando eles chegavam nos germânicos, eles acabaram empurrando os germânicos para a região do Império Romano. Foi o motivo que eu analisei, que não estava com mapa para vocês verem. Agora, esse aí está mostrando para a gente os povos que entraram primeiramente na área do Império Romano com toda essa barbaridade, né? Vamos dizer assim. Os visigodos, que eram esses povos da linhazinha rosa, eles ingressaram em Roma, saquearam a cidade de Roma, depois dominaram a região da Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, e a região onde hoje é França. Então, eles conquistaram a Península Ibérica, a região da Gália, que hoje é uma região que é da França, e dominaram essa região. Os outros povos são os ostrogodos. Os ostrogodos é esse povo que veio aqui com a linha, né, que ocupou a Península Itálica, essa zinha meio marronzada.
ocuparam a Península Itálica até o período em que Justiniano, que era o imperador do Império Romano do Oriente, conquistou e dominou. Outros povos também que entraram foram os chamados vândalos. Os vândalos da linha verde, né? Eles vieram por aqui, entraram na região da França, onde hoje é França, chegaram na Península Ibérica, passaram também a dominar, atacar a região do norte da África, principalmente a região de Cartago, e depois chegaram a Roma. E em Roma, eles acabaram sendo conquistados também pelo imperador Justiniano. E os outros também importantes que entraram nesse período aí foram os francos. Os francos é da linhazinha azul, da setinha azul. Eles se estabeleceram na região onde hoje é a França e acabou formando um grande reino que a gente vai estudar lá na frente, que é o Reino Franco. Então, esses foram os principais povos germânicos que ocuparam a região do Império Romano do Ocidente. No século V, né, quando realmente o Império Romano já tinha caído, nós vamos ter aí os povos entrando também, outros povos. Os érulos, os alamanos, os lombardos, os saxões, que vão ficar na área onde hoje é a Inglaterra, por isso que a América anglo-saxônica vem da Inglaterra, são os primeiros povos que ocuparam a região da Inglaterra. Os suevos burgúndios, os jutos, e que formaram pequenos reinos também. Ocorreu aí, durante esse período todo, século IV, século V, com a entrada desses povos germânicos na região da Europa Ocidental, nós vamos ter a formação de pequenos reinos, outros grandes reinos, como foi o caso do Reino Franco, e vai ocorrer aí uma mistura da cultura desses povos, da cultura germânica, dos povos germânicos, com a cultura romana. E entre eles também. Então, vai haver uma mistura de culturas que vai levar à formação gradual, devagar, eles vão formando uma nova sociedade, que é a sociedade feudal. No feudalismo, a Europa Ocidental vai viver uma realidade que é diferente da Europa Oriental. Ela passou a ser uma sociedade ruralizada, quer dizer, vivia na área rural, com agricultura de subsistência, com pouquíssimo uso da moeda, e usando como principal mão de obra servil. Eram servos que trabalhavam na área rural e, em troca, recebia a proteção do senhor daquela grande propriedade. Eles não eram escravos, eram servos. Então, nós vamos ter aí, finalizando, né, vai acabar finalizando a escravidão, né, e vai formar o que a gente chama de servidão. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, que nós vamos ver no livro 4, tá bom? Então, a gente fica só nessa parte hoje.